O vídeo de hoje é sobre a cidade de Cachoeira, na Bahia. Vamos ver um pouco sobre sua geografia, história e economia. Então vamos lá, vamos para Cachoeira. Hoje vamos falar sobre a cidade de Cachoeira, aqui no estado da Bahia. Na região leste do estado, próxima de Salvador, em torno aí de uns 70 quilômetros até a capital, e em torno aí de metade desse caminho, uns 35, 38 quilômetros até Feira de Santana, ao norte. Cachoeira fica localizada aqui no rio Paraguaçu, e tem uma outra cidade do outro lado do rio aqui, que é São Félix, considerada cidade irmã. Uma cidade aí considerada pequena, em torno de uns 30 mil habitantes. Ela fica logo abaixo da represa aqui no rio, numa região um pouco mais baixa em relação aos morros no entorno, como eu posso mostrar aqui no Google Earth. A gente tem a barragem, a gente tem a água lá em cima que está aproximadamente 114 metros acima do nível do mar. Aí o rio aqui, quando passa em Cachoeira, ele está em torno de uns 3 metros. Só que logo depois a cidade está um pouco mais alta, já em torno de 10 a 20 metros aqui. Mas é uma distância boa aqui também da barragem, então acho que não tem nenhum problema. A gente pode ver aqui, né? Temos então os morros no entorno. E essa aqui então é a paisagem de Cachoeira. Cachoeira tem um aspecto bem interessante que eu vou mostrar depois com mais detalhes, que é em relação à ponte ferroviária e rodoviária ao mesmo tempo, a estação e a curva que faz aqui bem acentuada, bem interessante. O que falar mais sobre a região aqui? Ela está aqui no considerado recôncavo baiano, que é essa região no entorno aqui da Baía de Todos os Santos. Bom, a gente tem a BR-101, que vem aqui de sudoeste até o norte. A gente não consegue ter um acesso direto da 101. Ela passa dentro do município, sim, mas o acesso aqui é um acesso local, não é uma via de tráfego, como a gente pode ver aqui. Aí ficam as opções de entrar aqui na BA-502, passando por Muritiba e São Félix, aí teria que depois atravessar a ponte, ou vindo até essa região aqui em cima e pegando essa outra porção da BA-502, e aí sim acessando a BR-420, que é uma rodovia que vem aqui do litoral, na região nordeste aqui do estado, e aí vamos acessar ela vindo pelo norte, aqui. Ou pela continuidade também da 420, pela porção sudeste aqui do estado. Quem vai vir de Salvador vai ter que acessar a 420 pelo norte aqui. Temos ainda a opção do trem, só que o trem hoje ele é mais visado com o transporte de cargas, então não é um transporte de passageiros. Sobre a história do município, a vila foi fundada em 1531. Em 1698, então, foi nomeada como Vila Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira, devido às cachoeiras que tem aqui na região. Aí o cultivo de cana, mineração de ouro, levou a um desenvolvimento econômico dessa vila, dessa região. Em 1800, então, teve uma grande influência na política participativa das guerras pela independência da Bahia, porque no contexto da independência do Brasil, a Bahia foi ocupada ainda por portugueses por quase um ano ainda depois do grito da independência. Então teve algumas batalhas aqui. Então por esse motivo, Cachoeira foi considerada como uma cidade histórica. Ela é reconhecida hoje por esse fato devido à sua participação, né, na independência. Se vocês querem saber mais detalhes, podem pesquisar a fundo mais essa história, mas aqui é só um breve resumo, né, um reconhecimento da cidade nesse sentido. Em 1837, a cidade, então, de fato, vira um município e a gente começa, então, já a falar sobre a parte econômica, que foi aí entre o século XVIII e XIX que ela teve seu apogeu. Tinha muito carregamento, muita carga de produtos agrícolas, fumo, cana-de-açúcar, que era escoado pelo porto aqui de Cachoeira. Existia um serviço de balsa aqui na travessia do rio com São Félix. Como todas as vias já estavam consolidadas, já estavam pavimentadas, o trem que veio depois, ele teve que compartilhar o caminho com a rua já pavimentada. Por isso que a gente tem essa característica. A gente está olhando do lado de São Félix, mas ali do outro lado é a mesma coisa.
Então, em 1875 foi construída, né, a Ponte Imperial Dom Pedro II, que é uma ponte ferroviária e rodoviária. E a gente vai ter essa característica aqui, como eu falei do lado de São Félix, a gente vai acabar tendo, então, a ferrovia coexistindo com as vias internas do município, vias de rodagem. O apogeu econômico da cidade foi, então, pelo século XVIII e XIX, né, quando exportava basicamente toda essa produção agrícola que tinha aqui na região do Recôncavo. Só que ali pelo início do século XX ela entrou num declínio, né, e só teve sua recuperação mais no final do século XX, com outros investimentos, uma empresa que instalou um polo de curtimento de couro aqui no município. Tivemos muitos programas de restauro, programas públicos de restauro dos casarões muito bonitos que a gente vai ver aqui depois. E para complementar a questão de economia do município, o setor de serviços também, ele é bem evidente. Temos uma faculdade instalada aqui na cidade. Se está gostando do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante. Bom, referente então aos locais, né, o que eu acho mais interessante aqui na cidade é essa curva que é feita aqui quando a gente chega então na cidade. O trem chega, ele tem essas duas opções e aqui ele faz uma curva bem fechada e entra dessa forma aqui, entra meio que de lado dentro da estação. Essa aqui é a estação de Cachoeira, uma estação bem bonita, de época, com seus arcos, sua pedra-chave aqui, muito bem conservada hoje. A gente tem uma imagem aqui um pouco mais antiga, que mostra que ela estava um pouco abandonada. Tinha esses reforços metálicos aqui, temporários. Mas hoje a gente pode ver que a cidade teve seu patrimônio restaurado. Vale a pena conhecer, é uma boa dica de turismo. A estação lá dentro. E referente à questão do movimento do trem ali, ó, a gente consegue ter o acesso do trem e então é fechado o movimento de carros e motos quando o trem está passando. Ó, tem a sinalização ali. Bem interessante isso aqui. A gente tem uma ponte com rebites, né? Naquela época não tinha solda. Como o objetivo do vídeo não é passar vídeos de outros canais, outros vídeos já, eu tô deixando uma imagem de um trem entrando aqui na estação. Fica aí a dica para pesquisar também, que é bem interessante de ver esse movimento. Então vamos começar a olhar alguns outros pontos aqui. Primeiro, a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Vai ficar mais nessa parte sudeste aqui da cidade, próxima do rio. Tá aí. Aparentemente é bem conservada. É um complexo, na verdade. A gente pode ver que tem mais outros prédios aqui no entorno. A gente pode ver os arcos ornamentados. Ela tá bonita. Agora um pouco mais em direção aqui à ponte, a gente tem a igreja Nossa Senhora do Rosário, aí também num bom estado de conservação. A gente tem a placa do IPHAN aqui, que é do patrimônio histórico. No geral, os casarões aqui em Cachoeira estão bem conservados. Já vale o passeio. Aqui em cima a gente vai ter a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que é considerada a primeira igreja aqui de Cachoeira. Aqui mais uma vista dela, tá ali o sino, a gente consegue ver. Ela não é uma igreja muito grande, mas ela é a primeira. Olha as telhas como é que eram montadas. A gente pode ter um detalhe bem interessante. É uma peça para cima e uma peça para baixo. É bem do estilo colonial português. Lembrando que muitos desses prédios aqui eram feitos na época que isso aqui era Portugal, né? Era uma colônia de Portugal, nem era Brasil ainda. Eu quero mostrar o museu aqui de Cachoeira, porque ali fala de um outro endereço, mas se eu estiver errado, alguém pode deixar nos comentários, mas a princípio esse aqui é o museu. Se a gente coloca aqui numa outra imagem, um pouco mais adiante, a gente vê que aqui foi feito um programa de restauro. Bem bonito, ó como é que ficou o resultado, ficou muito bom. Mas assim era antes. O que é interessante a gente ver, aproveitar a oportunidade que a estrutura está toda exposta, a gente consegue ver como que eram feitos esses arcos. Então os arcos, os tijolos que foram usados, não é um tijolo padrão que a gente tem hoje em dia, ele é mais parecido com aquele tijolo romano. É um tijolo mais comprido e fino, que a gente consegue ver até no Coliseu, uma característica, Coliseu lá de Roma, né? Aquela característica de tijolo mais comprido e fino. Aqui me aparenta que o pessoal usou
pelo menos nos arcos, em uma parte da estrutura também esse tipo de tijolo. A gente consegue ver que ele é um pouquinho mais compridinho aqui. E outro ponto interessante que eu queria mostrar, que a gente consegue analisar aqui, olha a espessura das paredes, como é que eram espessas. Aí onde cai o reboco a gente consegue ver. Então ele tem uma boa de uma estrutura que, mesmo tendo ficado ao tempo, não se deteriorou e se manteve firme aqui para ser preservado anos depois. Aqui eu não tenho certeza se esse arco aqui embaixo era o projeto original ou se antes ele era aqui em cima. A gente pode ver, esse detalhe não aparece depois de restaurado. Como a gente pode ver aqui, ó, tá escondido. Então, talvez antigamente a porta era mais alta e aí o pessoal fez isso aqui depois, ou isso aqui é até um reforço estrutural, tem um segundo arco. Lá em cima se repete esse procedimento, a fim de talvez estar aí tendo uma garantia a mais da estrutura. E agora um passeio aqui na cidade, a gente vê os casarões preservados, é um passeio bem bonito, bem interessante de fazer aqui na cidade. A gente consegue ver também aqui nessa parte onde está não tão bem conservado, a gente consegue ver aquele tijolo que a gente estava falando, é um tijolo diferente. Podem ver que ele é mais fino e mais comprido. Aí os arcos que a gente estava falando, né? Se por um lado é uma pena que a estrutura esteja deteriorada, por outro a gente consegue ver como ele era construído. Essa é uma vantagem que a gente pode citar, o fato da estrutura estar assim. Mas aí depois, conservado, com um reboco, pintado, fica bem bonito. Lembrando que algum desses casarões aqui, essas fotos são um pouco mais antigas. E a gente pode ter aí, talvez, já hoje em dia, isso aqui pode ter sido já restaurado. A gente não tem uma informação mais atualizada. Aqui uma porção na praça, onde tem os prédios mais conservados. Aí tem restaurante, tem local aí para comer, para descansar, e vale a pena o passeio. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se não se inscreveu no canal, pode se inscrever, deixe um comentário, faça um pedido e nos vemos no próximo vídeo, que já vai aparecer aí para vocês. Valeu!